Olá pessoal, hoje vou falar sobre uma morte mental, né? É uma complicação quando você tem uma pessoa de família com mal de Alzheimer, com demência, é uma morte mental, uma morte lenta. Você pode ter dois tipos de morte, né? Dois tipos. Um é morte física, né? A pessoa começa a diminuir a função fisiológica, biológica, começa a ficar, perde de andar, perde movimentos, né? Começa a ficar de cama, com dificuldade dos fisiologias, né? Mas a mente continua ativa, né? A consciência é ficar de cama, cadeira de roda, mas ele continua sabendo de tudo, né? Esse é um tipo de morte a gente acha que a pessoa não está morrendo, mas está morrendo uns poucos fisicamente. Chegou um momento, ela perde todas as funções, ela morre, né? Mas são pessoas morrendo conscientemente. Ele sabe, a pessoa sabe, está mal, né? Está aproximando a falência dos órgãos. Esse é um dos casos de morte física, né? Tem uma morte mental. Quando você tem uma parente de demência, de mal de Alzheimer, ela começa perdendo a atividade mental, né? O raciocínio, a parte intelectual, né? A de própria identidade. Ela não sabe mais quem é ela, né? A psicose também pode acontecer isso, né? Mas principalmente demência, a pessoa fica 80 anos, 90 anos, ou então a parte final de mal de Alzheimer. Na verdade, então quando a pessoa, os filhos, a gente sente muito remorso, né? Será que eu estou abandonando minha mãe? Será que eu estou abandonando minha avó? Às vezes a gente sente dor. Na verdade, a pessoa está morrendo uns poucos já. Essa pessoa fisicamente está bem, mas a mentalmente já não sabe quem é mais ela, né? Às vezes fica no asilo, casa de repouso, fica melhor. Por quê? Porque a pessoa a sente mais seguro do que ficar em casa. Então, nessa situação, a pessoa tem que entender que a sua mãe não é mais sua mãe, ainda é uma parcialmente está ainda ali, mas a maior parte da pessoa, a pessoa já foi embora, não é mais, não tem mais juízo completo, não tem mais nem a consciência completa. Então é como você a mente começar a se corroir, chegou um momento final. É como você, aquilo é o corpo da sua mãe, é o corpo do seu pai, mas a pessoa já parece que não está mais dentro dela. Uns poucos estão morrendo desse sentido. Então, às vezes, quando ela não conhece mais, não reconhece sua casa, não reconhece a pessoa, então qual é melhor o conforto? Conforto, melhor conforto era para no asilo, que tem gente cuidar e ela fica mais feliz. Ele não está sofrendo. Às vezes, ela sofre com a pessoa em casa, né? Pergunta, por que você me trouxe lugar horrível? Né? Eu quero minhas amigas. De repente, ela sente melhor, mais seguro, não tentar mais fugir. Quando se traz a sua casa, de repente, fugir. Porque você tem que entender que aquilo não é mais sua mãe. Ou então, um pouquinho está despedindo desse mundo. Mesmo está vivo fisicamente, mas mentalmente está morrendo aos poucos. Isso é uma morte mental. Quando você entende dessa situação, a consciência da pessoa está parcial, né? Não é completo, está parcial. Quando essa parcialidade está morrendo uns poucos, a consciência, isso traz muito transtorno para familiares, né? Mas você tem que entender, não é uma demência simples, é como você está morrendo uns poucos mesmo, não é? É uma doença está manifestando dessa maneira. É como fosse que a pessoa está morrendo fisicamente uns poucos, né? Mas só que essa situação é mental. Então eu queria passar esse vídeo porque eu estava consolando um paciente que está sofrendo com esse transtorno de pai e mãe de mal de Alzheimer e está numa casa de asilo, né? E o pai começa a apresentar psicose junto com o Alzheimer, com demência, né?
fica muito ciumento, fica muito violento, né? Entendendo? Então a situação é muito complicada quando tem que separar pai e mãe e a pessoa sofre. Será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Não é? Na verdade, depois de ver um vídeo, o pai e mãe ficaram muito felizes de lá e viver em dois jazeiros diferentes, porque o pai parecia muito surdo de ciúme, ataque de ciúmes, né? E a mãe, com mal de Alzheimer, não conhece mais eles. Quando levaram ela para casa, ela queria voltar àquele lugar que tem muitas amigas e aqui tá horrível, né? Fala a palavra. Então tentar fugir, ela não reconhece mais os filhos, a filha, né? Então essa situação eu queria conversar com vocês para vocês entenderem que como fosse uma morte mental. É igual a pessoa né, começa a doença de paralisia, perde a função de andar, cadeira de roda, depois não consegue levantar, fica a cama e depois falecendo, né? Isso é fisicamente, mas a pessoa também pode morrer de um jeito diferente mentalmente. Depois também começa a ter doenças físicas e junto, né? É um movimento, é uma doença que tem esse desenvolvimento, que começa a perder as funções cerebrais, né? Então, desse é um processo também. A pessoa precisa entender que não é um sofrimento, tem que pensar o que é melhor para essa pessoa, né? Não pense como fosse uma pessoa ainda completa e está sofrendo que é esse tipo de isolação. Eu não sei se consigo transmitir essa imagem, essa mensagem corretamente, mas eu digo que a gente pode de duas maneiras, pode morrer mentalmente com saúde perfeita, pode morrer fisicamente com a mente perfeita, ok? Essa é a duas partes que a gente pode morrer. Obrigado por ter assistido.